Olá, hoje é quinta-feira, 27 de setembro de 2013, e eu vou comentar o conflito que começa a aparecer entre o Congresso e o Supremo com o problema do famoso marco temporal dos indígenas, dos povos originários, né? Além disso, né, vamos discutir que é provável que realmente o torcedor do São Paulo, Rafael dos Santos, Decílio Garcia, de 32 anos, morreu por tiro da polícia, uma vez que foi confirmado que a bala utilizada era do estoque de munições da PM, né? E tem um vasto noticiário de violência no Brasil que está piorando cada dia mais. Agora foi a vez de uma criança de 2 anos e um homem de 28 anos atingidos por tiros numa rua de Belo Horizonte. Eu quero aqui, neste momento, mais uma vez, como sempre acontece no meu dia a dia, agradecer a grande generosidade de quem me acompanha, de quem me segue, de quem comenta, de quem leva para as suas redes sociais esse nosso vídeo aqui do canal José Neumann de Pinto, e conclama que continuem fazendo isso e convençam amigos seus a fazerem a mesma coisa. Tá? Então, foi aprovado ontem, né, nesta quarta-feira, 26, no Senado, a toque de caixa, o marco temporal das terras indígenas. Essa decisão do Senado contraria frontalmente uma decisão tomada agora por maioria de 9-2, uma maioria ampla, né, do Supremo Tribunal Federal, negando esse privilégio dos chamados povos originários. Mas o Lula já avisou a base do governo que vai vetar isso aí, né? Porque foi uma vitória no Senado da oposição ao Lula, né? Dos agricultores que ocupam áreas nas terras indígenas, né? A tese que passou no Congresso não agrada o presidente. Agora resta saber se o veto do presidente será mantido. Não é difícil que seja mantido, porque realmente é difícil derrubar veto, né? Mas durante o ex-governo Bolsonaro isso foi bastante comum, né? De qualquer maneira, já está avisado, né, de que o senador bolsonarista Rogério Marinho disse que a oposição de direita certamente aprovará trechos do veto de Lula, conforme inclusive reconheceu o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Bom, meus amigos, um laudo de perícia confirmou que o torcedor do São Paulo, Rafael dos Santos Decílio Garcia, de 32 anos, morreu por ter sido atingido na cabeça por uma bean bag, um tipo de munição utilizado pela polícia militar em substituição às balas de borrachas. Garcia era surdo e, portanto, também mudo, né? E morreu durante as comemorações do título da Copa do Brasil nas imitações do estádio Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo, na noite do último domingo 24, no jogo de volta. Na ida, o São Paulo ganhou no Maracanã por 1-0, então o São Paulo sagrou-se campeão. E o Rafael, conforme nós já afirmamos isso no vídeo que gravamos na quarta-feira, né, ontem, é uma demonstração clara de que a nova direção do futebol no Brasil afasta os pobres dos estados. O futebol não é mais um esporte popular, é um esporte de elite, pelo altíssimo preço dos ingressos. E o Rafael dos Santos Decílio Garcia, de 32 anos, um homem pobre que não tinha como comprar ingresso para o jogo definitivo da Copa do Brasil, em que São Paulo se sagrou campeão pela primeira vez na história, era uma prova disso. E sofreu
uma bala na cabeça num confronto com a polícia. Uma coisa inexplicável, porque as torcidas saíram de forma separada do estádio. E o confronto com a polícia não dá para entender. É apenas mais um episódio grave de violência cometido pela polícia. Outro episódio gravíssimo é de uma criança de 2 anos. É muito comum agora crianças serem atingidas por balas ditas perdidas, o que é um absurdo, né? Tentar banalizar dessa forma, bala perdida. Uma criança de 2 anos e um homem de 28 anos foram atingidos por tiros numa rua de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. A criança estava acompanhada da avó quando foi baleada. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira 27, na rua Itaverava, no bairro Guarani, a região norte da capital mineira, e confirma mais uma vez o estado deprimente da população brasileira diante dessa violência policial, tendo sempre como desculpa o combate ao crime organizado. Eu gostaria de saber como pode uma criança de 2 anos estar, digamos, praticando um crime desse tipo, né? É claro que essa desculpa é uma desculpa fajuta, precisa ser combatida, e a polícia precisa ser reprimida com repressão, com pena. Matou, é criminoso, vai para a cadeia. Outro episódio de violência envolve moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um lugar bastante violento, que acordaram com uma intensa troca de tiros nesta quinta-feira, 27. Segundo relatos, o confronto era entre criminosos rivais. Ao menos 2 ônibus e um carro foram incendiados na comunidade Pantanal. O corpo de bombeiros foi acionado, a polícia militar foi para a região para coibir a ação. Segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, apenas este ano, 12 coletivos, ou seja, transporte popular, foram incendiados no município. O pobre não consegue sequer ir de casa para o trabalho, ou de casa para a diversão, porque os ônibus são atingidos pela violência do crime e do combate ao crime, né, dos criminosos e da polícia que é paga pelo Estado para combater esse crime. Além disso, 3 pessoas ficaram feridas num ataque à bomba contra um ônibus lá perto disso aí, na noite de quarta-feira, na Avenida Brasil, altura de Costa Barros, zona norte do Rio. Uma das vítimas, Eduardo Vieira Ponte, de 61 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Outros 2 feridos, Luiz Silva, de 65, Elaine Ivo, de 35, seguiram para a mesma unidade de saúde. Isso precisa acabar. A violência, falava-se muito da violência no ex-governo Bolsonaro, e apesar de o Lula não repetir o discurso áspero e machista e fascista de Bolsonaro, a verdade é que no governo dele o combate à violência ninguém está vendo, não. Bom, agora, uma notícia interessante é que o secretário da Educação do governo de São Paulo, o governador bolsonarista, né, o militar Tarcísio de Freitas, teve um recuo que até agora eu não vejo que tipo de efeito pode produzir para o bem da educação. Mas a verdade é que o secretário Renato Feder, da Educação, que foi secretário de Educação do Paraná e agora é secretário de Educação do Estado de São Paulo, reconheceu publicamente que a recusa de 10 milhões de livros didáticos gratuitos e a decisão de substituir material de ensino da Rede Estadual de São Paulo por conteúdo exclusivamente digital foram um erro. Admitiu o erro. Sim, e daí? E daí? Vai comprar livro? Vai pagar direito autoral? Porque a questão toda que está no fundo disso é direito autoral. Ninguém quer pagar direito autoral. E a verdade é que o direito autoral é uma conquista da Revolução Francesa e precisa ser pago porque os autores precisam viver. É uma atividade comum e que precisa ser paga, precisa ser remunerada. Na reunião de quarta-feira do Conselho Estadual de Educação, Renato Feder agradeceu as orientações que recebeu sobre o caso das conselheiras de educação escolhidas na gestão de Tarcísio de Freitas, que foi candidato pelos republicanos. A Guiomar Namo de Melo, Cláudia Costinho, Maria Helena Guimarães de Castro, todas que prestaram serviço em governos anteriores,
todas profissionais, estas sim, de muita notoriedade, muito notáveis, tiram o seu serviço à educação no Brasil. Falar em educação, eu quero aqui mandar um grande abraço da Isabel, meu, para o Télio Farias. Télio Farias, que é o presidente da Academia de Letras de Campina Grande, da qual eu sou membro na cadeira de Assis Chateaubriand, tomou posse na Academia Paraibana de Letras, onde também sou membro. Eu ocupo a cadeira número 1, Augusto dos Anjos, e o meu amigo Télio Farias, autor de uma belíssima biografia do Pedro Américo, grande pintor, do quadro Independência ou Morte, que está à exposição no Museu do Ipiranga, do Grito do Ipiranga, do Dom Pedro I, tomou na cadeira número 5, no lugar do grande intelectual José Jackson Carneiro de Carvalho. Não é fácil substituir um intelectual à altura do José Jackson, que foi reitor da Universidade Federal da Paraíba e que é um dos luminares da cultura paraibana de todos os tempos. Mas o Télio é um bom candidato a isso. Por isso que foi eleito com quase, digamos, uma proclamação, né, uma conclamação. Eu quero, antes de concluir aqui, além de deixar meu abraço grande para os pais do Télio, a mulher, os filhos, para o próprio Télio, para a Academia de Letras de Campina Grande e para a Academia Paraibana de Letras, eu quero também convidá-lo para ver a entrevista, o Neumann Entrevista, que eu pus no ar aqui no nosso canal no sábado, com o ex-governador do Ceará, Gonzaga Mota, revelando o papel ainda não destacado corretamente da história da República Brasileira, do Aureliano Chaves, que era vice-presidente de João Figueiredo, na sucessão de João Figueiredo por Tancredo Neves. E também o Dois Dedos de Prosa, posto no ar no último domingo, com o poeta campinense. Ele não é de Campina Grande, ele não nasceu em Campina Grande, mas foi criado lá. O Astier Basílio é pernambucano, mas de Vitória de Santo Antão, mas foi criado em Campina Grande, toda a sua vida está lá em Campina Grande, nos conhecemos lá em Campina Grande, que está em Moscou, defendendo o doutorado no Instituto Maxim Gorky, e está preparando uma antologia de 3 volumes, um trabalho de fôlego, bilíngue, português e russo, de poetas russos mais atuais. Eu vou ficando por aqui, desejando a você uma boa temporada aqui nessa época difícil do Brasil, e sobretudo paz e sobretudo segurança, muita segurança. É difícil, mas é o que nós desejamos para você e os seus, tá? Bom, direto ao assunto, em té.